Olá pessoal, aqui é o professor Alan. Vamos dar início à nossa quinta aula de contabilidade. Esperamos que todos estejam bem. O tema da aula de hoje será contas de resultado, contas de despesas e contas de receitas. Este conteúdo se encontra na apostila de contabilidade, páginas 7, 12 a 16, 28, 29 e 40. O número de aulas são 11 aulas com a duração de até 30 minutos, em média. O material didático de vocês é a apostila. Durante as aulas poderá ser incluso material complementar. É importante que nos métodos de estudo vocês vejam e revejam os vídeos que serão repassados para vocês e também anotem as dúvidas para serem esclarecidas nas aulas online. Poderá ter uma revisão quando nós voltarmos do período de afastamento e também teremos atividades e avaliação durante as aulas. Contas de resultado. Então, quais são essas contas aí? Nas últimas 4 aulas nós vimos as contas patrimoniais e como que é feito o uso delas por meio do balanço patrimonial. A partir de agora nós veremos como que é feita e utilizadas as contas de resultado, que é a segunda parte das contas que compõem a ciência da contabilidade. Então, as contas de despesa. Podemos resumir como gastos efetivos das empresas. Então, são os custos que as empresas têm, as despesas que as empresas têm, que veremos hoje. E as receitas são contas que têm a ver com recebimentos efetivos das organizações, ou seja, são resultados financeiros no sentido de ganhos, daquilo que a empresa tem a receber. Contas de despesa. Como podemos resumir as contas de despesa? As contas de despesas estão no grupo 3 do plano de contas. Podem dar uma olhada das páginas 12 a 16, que tem o plano de contas aí na apostila de vocês. O grupo 3 é o grupo de despesas. Esse grupo de despesas, ele está relacionado com 5 separações dentro desse modelo que tem aí na página 12 a 16, que está no plano de contas. O primeiro são as despesas de custos, depois vem despesas administrativas, operacionais, financeiras e tributárias. Sendo que o objetivo de uma despesa é fazer com que exista a manutenção das atividades para alcançar as receitas. Receitas essas que são os ganhos financeiros por meio de vendas, especialmente, também conhecidos como faturamentos. Nós veremos sobre isso mais adiante durante a aula. Tipos de despesas. Primeiramente, falando aí sobre a operação do negócio, a operação de uma empresa. Todas as empresas, como que elas contabilizam dessa forma. Então, existem as despesas pré-operacionais, que são antes do início das atividades das organizações. Existem as despesas operacionais, que estão relacionadas com as atividades principais e acessórias, que tem a ver com o dia a dia da empresa. A empresa ela foi criada para aquilo, ou para vender aquela mercadoria, ou para prestar aquele serviço. Então, isso são atividades operacionais que as empresas podem ser legalizadas aqui no Brasil. E tem as não operacionais, que envolvem os gastos que são gerados sem envolver a rotina das organizações, mas são despesas também. Então, por exemplo, quando a empresa ela paga com juros alguma conta que ela atrasa, quando ela paga uma indenização, quando ela paga relacionado com descontos concedidos que ela provê para os seus clientes, isso não está incluso nas atividades operacionais. Ela não conta, ela não trabalha para isso. Mas aconteceu uma ocasião esporádica que ela teve que arcar com essa despesa não operacional. Então, essa é a definição de despesa não operacional. Custos. Como que nós podemos definir custos? Custos, aí na apostila de vocês, é a primeira definição de despesa. Então, despesas de custo no primeiro grupo e subgrupo aí, né? Então, custos são gastos relacionados com o processo produtivo ou a prestação de serviços, desde que tenha vínculo com perdas e desperdícios e tenha ligação também com o produto ou serviço final, que tem a ver com o serviço executado ou com o produto vendido. Então, isso é um custo. Aí na apostila de vocês tem custo sobre a mercadoria vendida e custo sobre o serviço prestado. Mas nós veremos aí como que a classificação de custos, que a contabilidade de custos, ela estuda, né? Então, existem os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. É isso que vai ser passado aí
a partir de agora, que tem a ver com essas contas de custos que abrange as contas de resultado também. Então aí, ó. Próximo, custos fixos. Eles continuam iguais, independente das atividades das empresas, independente da quantidade produzida, independente do que a empresa faça, vai ter aí o custo fixo. O custo variável, ele tem a ver com o volume e demais alterações, desde que a empresa, ela tem, com essa quantidade, ela gaste mais, porque às vezes pode ser que a empresa ela tenha menos custos, o mesmo custo dentro de uma quantidade produzida, ou que essa quantidade aumente ou diminua. Então, esse é um custo fixo. O variável, geralmente, vem acompanhado da quantidade. A quantidade de produtos produzidos vão influenciar nos custos variáveis. É variável porque tem mudanças, né? Tem alterações. Então, tá aí. É importante que as empresas tomem cuidado com os custos variáveis, pois eles que prejudicam o andamento das organizações aí, atuais. Custos diretos. Tem a ver diretamente com a produção de insumos, que é a mão de obra, máquinas, equipamentos, tudo aquilo que tem uma ligação direta com o produto. Então, isso é um custo direto, custo que tem a ver diretamente com o processo produtivo. Existem os custos indiretos também, que são os custos que servem de apoio aos custos diretos, sendo muito importantes para a produção. Então, por exemplo, existem aí materiais auxiliares à produção, manutenção da fábrica ou das máquinas mesmo. Então, isso é indireto, porque não tem um vínculo direto com o produto que está sendo fabricado. Mas também existem esses custos indiretos. Existem alguns custos que são mistos, né? Que podem ser diretos e indiretos. É raro isso acontecer, mas acontece às vezes, ou que seja fixo e variável também, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um vendedor, voltando lá aos custos fixos e variáveis, um vendedor, ele tem um salário fixo, mas ele também ganha por comissão. Então, o salário fixo é um custo fixo para a empresa. A comissão, o comissionamento dele é variável, porque é de acordo com o resultado que ele apresenta, de acordo com o contrato que ele tem com a empresa e o que é combinado no comissionamento de vendas. Ok? Então, essa é a definição aí de custos. Aí existe o custo da mercadoria vendida, onde tem aí os gastos com a mercadoria que é comprada e depois ser vendida durante determinado período. Leva em consideração também os gastos com abastecimento de estoques. E aí tem dois controles de estoques que cita na apostila de vocês, que é o PEPS e o EPS. O PEPS é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Geralmente trabalha com produtos que têm a validade definida. Isso está relacionado também com os produtos que estão vinculados exatamente a um sistema universal, o mundo todo é utilizado, né? PEPS e WEPS, em inglês é sistema FIFO e FEFO, como diz a apostila de vocês, né? FIFO significa First In, First Out, ou First Expired, First Out, que é o primeiro que vai vencer e o primeiro que entrou na empresa, que deve ser o primeiro a sair. Então, PEPS é mais comum. E pode ser utilizado também o WEPS. O WEPS são o último que entra, o primeiro que sai, geralmente utilizado para produtos de primeira linha, lançamentos, que tem que sair mais rápido porque o marketing trabalha muito em cima desse produto, né? Mas, de qualquer forma, depois eu vou passar a fórmula do custo da mercadoria vendida, pois terá um conteúdo futuro aí na apostila de vocês que tem essa fórmula para ser utilizada. Custo do produto vendido, que é o CPV. Aí tem a ver com gastos com a linha de produção, também leva em consideração os insumos, que são os elementos principais de fabricação, a mão de obra e os gastos gerais de fabricação. Depois também eu vou passar para a gente comparar quando uma empresa ela compra o produto e revende, que aí é um comércio, pode ser um mercado, uma padaria, uma lanchonete, e quando a empresa produz o produto, que aí é a fábrica. E aí essa é a diferença do CMV para o CPV. Serviço prestado, como foge um pouco do conteúdo, eu não vou passar, porém existe esse custo também que as empresas elas arcam no desenvolvimento das suas atividades. Aí vem agora as despesas administrativas, o restante das despesas, né? Administrativas, operacionais, financeiras e tributárias. Essas que nós veremos também durante essa aula, que tem a ver com as contas de resultado. Então, as despesas administrativas são gastos para a manutenção das atividades. Então, são gastos relacionados aí com o dia a dia das empresas, mais comuns, inclusive, né? Então, por exemplo, conta de telefone, conta de água, luz,
entre outras, copa e cozinha, né? Entre outros gastos que as empresas têm, geralmente são administrativas ou operacionais. E aí veremos um exemplo daqui a pouco que vamos usar no futuro também para calcular. Valores financeiros que estão ligados aí diretamente à linha de produção, né? Que não estão ligados diretamente à linha de produção, desculpa. Então, os que estão ligados são exatamente os custos, né? Então, por exemplo, tem lá o prédio administrativo e a fábrica. É a mesma empresa, só que são dois prédios diferentes, até porque as funções são diferentes, né? De quem atua. Então, o prédio administrativo são despesas administrativas. A fábrica em si são despesas de custo, mas geralmente são chamadas de custo mesmo, tá? E aí a conta que a gente vai usar no futuro é a depreciação, né? Que é a perda do valor contábil. Tem um conteúdo futuro também na apostila, que não deve ser confundido com o valor de mercado e também serve de planejamento para aquisição de novos bens. Porque conforme vai depreciando o produto, ele tem uma vida útil, uma capacidade produtiva e de utilização, então você vai se preparando para fazer a alteração do bem, né? A modificação ou a troca desse bem. Isso serve para um computador, serve para televisão, serve para geladeira de casa, né? Só que em casa geralmente a gente não faz essa conta, a empresa tem que fazer o quanto que o bem ele vai desvalorizando, e nós já vimos nas aulas anteriores sobre depreciação acumulada, que é uma conta que vai nos bens lá do ativo, no ativo imobilizado. Então, nesse caso aqui é uma despesa de depreciação que todo ano vai se acumulando, vai diminuindo o valor do bem, que lá no ativo imobilizado, né, lá no ativo, conta como depreciação acumulada, que todo ano vai se acumulando essa depreciação até o bem depreciar totalmente. E por isso que está no ativo imobilizado, que são os principais bens das empresas. Aí diz que não deve ser confundido com o valor de mercado. Ou seja, quem estuda o valor de mercado é a economia e quem define o valor de preço é o marketing, né? Mas aqui nós estamos estudando contabilidade, então o valor contábil é a perda do valor mesmo. Todo ano o produto vai se valorizando, se desgastando. Esse conteúdo tem até na apostila, na página 38 da apostila de vocês, de contabilidade. Podem dar uma lida, mas futuramente vamos falar novamente sobre isso. Despesas financeiras são valores, né, ou gastos que são temporários, para atividades temporárias, e também tem a ver com questões estruturais. Também definida como investimentos, né? Só que investimento lá no ativo tem um sentido diferente. Um investimento é tudo que você investe ou injeta valores de maneira estrutural. Então, nesse sentido, as despesas financeiras podem se assemelhar a um investimento. Até porque as despesas, elas geram receitas futuras aí. Despesas operacionais estão relacionadas com as atividades FIIs das empresas. Tem a ver com as atividades principais e acessórias. Tem como objetivo o atendimento das necessidades cotidianas. Então, por exemplo, você trabalha aí, tem uma empresa que tem vários estados do país, ou até fora do país, sedes e filiais, né? Vamos dizer assim. O custo com as viagens, com a hospedagem dos seus colaboradores, entram como despesas operacionais, para operacionalizar o negócio, vamos dizer assim. Então, são despesas que têm a ver com a questão estrutural, né? Pode ser fretes e carretos também, que a empresa talvez tenha que fazer, que não esteja ligada diretamente ao produto, né? Ou à entrega desse produto. Então, isso está relacionado também com despesas operacionais, ok? Despesas tributárias. O que tem a ver isso? Tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias. Então, são impostos, aquilo que é imposto você deve pagar, que o governo deve recolher, federais, estaduais e municipais. Também pode ter a ver com taxas. Taxas são o quê? São algum serviço público que você precise pagar esporadicamente, como, por exemplo, uma fiança, uma multa, um pedágio, entre outras questões que têm que ser pagas, que tem a ver com um ente público, né? Tem a ver com um serviço público. Isso também pode ser uma despesa tributária se a empresa tiver que pagar. Então, aí no caso o governo recolhe os impostos federais, estaduais e municipais, as empresas declaram como despesas tributárias. São os impostos que a empresa pagou, tá, ok? Depois vocês podem ver com mais detalhes, da página 12 a 16 tem vários exemplos, e na internet também tem alguns exemplos relacionados com as despesas aí, em todos os sentidos, né? Sejam operacionais, tributárias, administrativas e de custos, tá, ok?
E aí vem os tipos de receitas. Quais são os tipos de receitas que abrangem aí as atividades das empresas atuais? Então, tem as receitas operacionais e não operacionais. As receitas operacionais são os valores recebidos por meio das atividades principais e acessórias. Então, a empresa ela trabalha com aquela venda de produto, com aquele serviço prestado, e ela recebe dos seus clientes os valores correspondentes a essa operação, aquilo que elas atuam. E as receitas não operacionais são valores financeiros recebidos pelas empresas sem ter vínculo com suas atividades rotineiras. Então, aí é quando a empresa recebe, muitas vezes, juros ativos, né, que são recebimentos quando o cliente atrasa, ela recebe valor, vamos dizer assim, algum outro tipo de valor que não está ligado ao seu dia a dia, né, uma receita financeira aí, pode receber uma indenização também, né, se entrar como pessoa jurídica. Então, por exemplo, tem casos, às vezes, que a companhia de energia elétrica cobra errado da pessoa jurídica. Aí a pessoa jurídica entra com uma ação, paga a primeira energia elétrica com valor superfaturado, depois entra com uma ação, com processo e recupera esse valor corrigido, muitas vezes, né? Então, isso é uma receita não operacional, porque a empresa ela não trabalha para ter prejuízo primeiramente no valor errado que foi cobrado e depois para ter a recuperação judicial, né? Então, isso é um outro exemplo também. Então, tem vários exemplos de receitas não operacionais. As mais comuns é quando incide com o cliente, né? Ou algum valor que a empresa ela consiga receber sem ser vinculado diretamente à sua operação. E tem a DRE, que a gente vai ver na próxima aula, que é a demonstração do resultado do exercício. E aí, no caso, a demonstração contábil das contas de receitas e de despesas e receitas nessa ordem, e tem como objetivo mostrar o resultado financeiro do ano, que é o grupo 5. Então, nós vimos aí hoje, né, as contas de resultado. Grupo 3, no plano de contas, é o grupo de despesas, contas de despesas. Grupo 4, grupo de contas de receitas, e vimos alguns detalhes aí, vocês podem ver com mais detalhes, tanto na página 7, na página 12, 16, 28, 29 e 40, que fala sobre esses assuntos que nós comentamos hoje. E a demonstração do resultado do exercício, que é o grupo 5 do plano de contas. Então, nós vimos hoje dos grupos 3 até o grupo 5 do plano de contas. E aí, nas próximas aulas, após a próxima aula, nós veremos como que vamos mudar o assunto. Na próxima aula, nós vamos falar ainda sobre DRE, demonstração do resultado do exercício. É importante fazer a leitura das páginas 40 e 46 da apostila de contabilidade e também tentar fazer o exercício da página 46 da apostila de contabilidade, que será passada a correção na próxima aula, na aula 6 de contabilidade. Agradeço pela atenção de vocês. Desejo a todos tudo de bom, tanto para vocês quanto para a família de vocês. Até a nossa próxima aula de contabilidade.